Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução de questões de química da mentoria. Eu me chamo Rodolfo. Essa é uma questão sobre cálculo de soluções, tá? Como é que a gente vai perceber isso? Vamos ler o texto aqui da questão. Vamos lá. O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição de água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para a sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha, beleza, dissolvidas em 2 litros de água fervida, obtendo uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 mg por ml. Aí diz assim, ó, considere as massas molares do NaCl e do Na. Qual é o valor mais próximo da massa em grama de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena? Gente, para resolver essa questão, então, né, a gente já percebe que é uma questão de cálculo de soluções, porque eu estou trabalhando com justamente os dados fornecidos, né, nessa situação. Então, a gente vai notar que no passo 1, iremos determinar qual é a massa de íon sódio. Gente, cuidado com o que o texto apresenta. Eu vi gente errar porque não viu que aqui era íon sódio. Estava pensando que era da massa do NaCl já calculada aqui, mas não é. É o íon sódio. Então, vamos lá. Eu quero calcular a massa do íon sódio e a informação que eu possuo para resolver essa questão é justamente a concentração desse íon em 2 litros de água. Então, se eu lembrar que concentração comum é definida através da dispersão de massa diante de um volume, eu consigo, então, deixa eu colocar aqui, volume da solução. Então, eu consigo, então, determinar a massa do Na+, através do produto concentração do Na+, vezes o volume da solução. Beleza? Então, esse é o primeiro passo dessa questão, é determinar esse tipo de informação. Eu consigo fazer isso como? Só substituindo os valores, né? Eu vou colocar aqui que a massa do Na+ é igual a... Qual que é a concentração do Na+? Ele disse lá que era de 1,4 miligrama por ml. Beleza? Só que a gente dispõe de um volume de 2 litros. Então, a gente coloca aqui 2 litros. Para que a gente possa calcular definitivamente isso aqui, eu preciso transformar esses submúltiplos das unidades em quantidades, né, compatíveis com a outra unidade em volume, que é litros. E para isso a gente vai fazer assim, ó, massa do Na+ é igual a gente converte aqui, ó, 1,4, e eu vou trocar esse mzinho por um produto de 10 a menos 3. É o que significa esse mzinho, né? Isso aqui em grama dividido por ml, que seria 10 a menos 3 litros. E aí a gente faz o produto disso por 2 litros. Quando a gente faz essa conta aqui, a gente consegue cancelar 10 a menos 3 com 10 a menos 3. A gente multiplica isso aqui e o resultado dá 2,8 grama. Perfeito? Então, essa é a massa do, justamente, sódio, né? Do íon sódio. Na etapa 2, eu preciso determinar qual é a massa do sódio, do Na+, por colher. Gente, por colher, a gente viu que são 2 colheres. Então, eu tenho que dividir esse valor por 2. Então, basicamente, é isso. 2,8 gramas e dividir por 2 colheres. Se a gente faz essa conta, descobrimos a massa do sódio de 1,4 gramas. Acabou-se, tá? Aí a gente vai para uma última etapa. Qual que é essa última etapa? Essa última etapa seria determinar qual é a massa total de NaCl.
Gente, eu gosto muito de fortalecer nas minhas resoluções que envolvem matemática, fundamentos da matemática, tudo bem? Então, eu vou fazer uma pequena revisão de um fundamento matemático que eu vou aplicar nessa resolução, beleza? Qual que é esse fundamento matemático? Toda vez que eu pego uma parte e divido por um todo, o que é que eu encontro aqui? Seria uma quantidade relativa daquela parte no todo. Nada de novidade aqui, não tem nada de novidade. Quantidade relativa da parte no todo. Isso aqui a gente costumeiramente trata com uma linguagem em que a gente traduz essa linguagem em um valor percentual, tá? Então, eu digo aqui que é I, de tal forma que ele é escrito em resultado percentual, para dizer o teor daquela substância no todo, massa. Só que se eu faço o oposto, divido o todo pela parte, aí eu vou ter uma outra interpretação. Qual que seria essa interpretação? Vamos lá. Se eu divido todo pela parte, eu vou ter quantidade de partes no todo. Eu gosto de brincar aqui dizendo o seguinte, olha, se eu pegasse a massa de um biscoito e dividisse pela massa do pacote de biscoito, eu descobriria qual que é a massa relativa do biscoito em relação ao pacote. Beleza? Isso aí seria a primeira operação. Agora, se eu fizesse a divisão da massa do pacote de biscoito pela massa de um biscoito, que é a parte, eu iria saber quantos biscoitos, em média, possui dentro daquele pacote. Conseguiu entender a aplicação matemática disso aqui, que é simples? Maravilha. Cara, isso aqui a gente usa demais na química. Por quê? Se você entender que o íon sódio ele é uma parte e que o NaCl seria o todo, eu poderia fazer a operação de divisão da massa do NaCl pela massa do íon Na+. Gente, se eu faço essa divisão, estou fazendo uma divisão de todo pela parte. Beleza? O NaCl representa o todo. O Na+ representa a parte. Agora, se eu fizer isso aqui em relação em massas molares, seria a mesma coisa, não muda muita coisa, tá? Mas aí que vem um pulo do gato. Se eu multiplicasse a quantidade de partes no todo com a massa de uma parte, eu teria a massa do todo. Juro a você. Tudo bem? Então, se eu pegar a massa, a relação da parte do todo pela parte e multiplicar pela massa da parte, eu descubro qual que é a massa do todo, do completo. Tudo bem? Então, vamos aplicar esse conceito aqui, substituindo os valores. Eu vou pegar aqui a massa molar do NaCl, que é de 58,5 grama por mol, dividido pela massa do Na+, que é de 23 grama por mol. Daí eu vou multiplicar isso por 1,4 grama. Se eu for fazer essa conta, eu vou fazer uma aproximação bem esdrúxula aqui, tá? Qual que é a aproximação esdrúxula que me permite, graças às alternativas serem suficientemente distantes? Eu vou considerar que esse 23 não é 23, na verdade ele é 21. É um número muito próximo, na verdade? E aí, se eu considero ele sendo igual a 21, eu posso decompô-lo em 7 vezes 3. Tudo bem? Do mesmo jeito que 14 eu posso decompor, 1,4 eu posso decompor em 7 vezes 2 vezes 10 a menos 1. Com isso, eu consigo cancelar, certo? 7 com 7. Show? E aí eu posso considerar também, por arredondamento, que isso aqui é igual a 60.
E aí eu posso cancelar 60 com 3, ficando aqui, então, 20. E aí eu faço 20 vezes 2, isso aqui dá 40, vezes 10 a menos 1, isso dá 4. Resposta, então, da questão é de aproximadamente 4 gramas. Gente, olha o tanto que eu abreviei o tempo de conta dessa questão com essas simplificações. E quando a gente vê as alternativas, aquela que mais se aproxima de 4 é qual? A letra D. Portanto, resposta da questão. Espero ter ficado tudo muito claro para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!